Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Como prometido no último vídeo, nesse vídeo eu vou falar sobre estudo com flashcards. Eu vou falar por quê, né? Quais as razões você deve começar hoje a usar flashcards no seu estudo, nem só para revisão, mas também como apoio para fixar conceitos, tá? Não é só momento de revisão, não. Fixação de conceitos também. Tirar também algumas dúvidas sobre como eu vou fazer esses flashcards, como eu vou encaixar na minha rotina e como isso vai te ajudar a ser aprovado muito mais rápido, tá? A ideia desse vídeo é quebrar alguns preconceitos que as pessoas têm, como, não funcionou pra mim o flashcard, talvez você não tenha incluído na sua rotina de uma forma, assim, eficiente, que se encaixasse realmente, tá? Primeiro, eu gostaria de começar ali já para te ajudar a convencer por que eu vou usar flashcards, tá? Alguns exemplos. Eu sou o principal exemplo meu, né, de flashcards. Eu sei como que o uso de flashcards, eu usei muito fichas pautadas, tem bastante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. Como que ele fez total diferença na minha aprovação, garantiu que entre 2021 e 2022 eu tivesse um up de acertos e conseguisse escolher a faculdade que eu queria estudar, tá? Não só pro Enem, mas também, como vocês sabem aqui, né, eu estudo na Unesp, que é um vestibular próprio, ele tem um vestibular próprio, uma paulista, que não é fácil de passar, né, gente? É 300 por vaga, é realmente muito complicado. Então, eu sou o principal exemplo meu de flashcards, mas também tem o Caio, que é um exemplo, assim, que usou muito flashcards, a gente combinou nossos flashcards e fez um Anki-Vest, a gente criou o Anki-Vest, que hoje a gente disponibiliza nossos flashcards, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e falar um pouquinho mais pra vocês sobre eles também no futuro. Mas o Caio passou com 17 anos, direto do ensino médio, ele conseguiu passar, foi aprovado em medicina e tá aqui hoje fazendo medicina na Unesp. E ele é ampla concorrência. Ampla concorrência tem que gabaritar quase a prova da Unesp para conseguir passar, porque o nível é muito alto. Então, o Caio é um dos principais exemplos também que eu tenho hoje na minha vida, que flashcard funciona muito. Outro exemplo, esse vídeo vai ser sempre cheio de exemplos. O Eric, não tô autorizada para falar sobre ele, mas eu vou falar e espero que ele não fique bravo. O Eric, ele fez um ano de medicina comigo aqui na Unesp. Só que o sonho dele sempre foi USP Pinheiros. Então, ele fez um ano aqui e continuou estudando, principalmente por flashcard. Ele tava na aula, vendo conteúdo entre as aulas de medicina aqui, e ele tava vendo ele revisar flashcard, sabe? Então, e ele conseguiu, um ano depois, ele foi aprovado, ampla concorrência também na USP Pinheiro. Hoje ele tá lá estudando medicina na USP, tá? Um outro exemplo mais próximo desse ano de 2023, que foi um dos meus mentorados, o Lucas. Eu gosto de dar bastante ele de exemplo, porque foi uma das pessoas que mais aplicou flashcards dentro dos estudos dele. Ele fez no Enem 115 questões, tá, de acertos em 2022. E em 2023, usando flashcards, né, aqui na minha mentoria, ele conseguiu 143 acertos. Tá, não é 150, não é 160, mas sair de 115 para 143 é um trabalho gigante. É muitas questões que você precisa acertar para conseguir, né, atingir esse nível, né, de, acho que foi 143 ou foi 145, tá? Agora me confundi nos números pelos acertos dos outros mentorados também, mas foi isso, foi mais de 140, então também fez muito uso e abuso de flashcards. Então, são aqui 4 exemplos, inclusive eu, sobre o uso de flashcards, tá? Se você ainda não tá convencido, vem descobrir comigo ao longo desse vídeo como que o flashcard pode fazer total diferença na forma com que você estuda e garantir sua aprovação agora pro Enem 2024 ou qualquer vestibular de 2024. Então, como eu fazia o flashcard? Como eu comecei com isso? Eu comecei isso na metade de 2022, então nem foi 2022 inteiro, porque eu notei que tinha muito conteúdo que eu não lembrava, eu errava toda hora no simulado. Então eu falei, eu vi no Instagram um menino que fazia em fichas pautadas e eu comecei a fazer em fichas pautadas. Meus flashcards e fichas pautadas, sempre muito feios, gente, olha. Tudo escrito mais ou menos. Muito simples também, porque pra ler essa ficha, ó, era muito, muito fácil pra mim, porque é muito tranquilo. Por exemplo, essa é uma questão que eu errei. Eu colocava mais de uma questão, às vezes, nos flashcards. Esse exemplo. Cite um alimento rico em fósforo e pessoas que não devem comer. Eu errei essa questão e falei, nossa, que questão específica, né? Não sabia. Aí, no gabarito da questão, não era essa a questão, tá? Era alguma coisa falando de fósforo e falava que não era recomendável para algumas pessoas. Aí eu escrevi desse jeito, traduzi mais simples, e daí eu coloquei aqui a resposta no outro lado.
o fígado de boi, ele é rico em fósforo e pode agravar a saúde de pacientes com doença renal crônica. Foi uma questão que eu errei, não sabia esse conceito, achei específico. Você não acha alguma coisa muito... Como que eu vou estudar isso, né? Muito difícil. Então, coloca no flashcard e você vai revendo esses flashcards. Foi assim que eu fiz meus flashcards, tá? Eu comprei essas fichas pautadas aqui e fui fazendo. Aí, como eu não gostava de ter tantas assim, eu fazia em algumas fichas eu colocava mais de uma pergunta. Essa aqui é um exemplo de que eu coloquei, eu sempre errava, eu sempre trocava essa questão, e eu coloquei só ela, ó, uma ficha bem simplesinha. Ela fala do método dedutivo e indutivo. Fale uma definição. Aí do outro lado, o método dedutivo. Ele vai do maior, ou seja, do mais amplo, para o menor, para um negócio mais detalhado, né? E o indutivo, ele parte do menor e amplifica. Se funciona para esse grupo de pessoas, vai funcionar para aquele monte de pessoas. Então, assim, isso aqui era suficiente para me entender. Cada vez que eu repassava, eu lembrava e acabava não errando mais esse tipo de conteúdo na prova, tá? Colocava também com fórmulas, por exemplo. Aqui, ó. Eu fiz desenho feio ali, coloquei. Determine o E ali, o A, o B e o C da elipse e a distância focal de uma equação geral da elipse. Coloquei isso e no outro lado eu tenho aqui a fórmula que relaciona isso, tá? Porque eu também esquecia. Então, assim, são exemplos, todos os meus flashcards vão ser assim, curtinhos. Você vê que não tem cor, eu escrevi em preto e branco. Por quê? Porque são flashcards que eu fazia assim que eu saí do simulado ou de uma questão muito difícil e eu sabia que eu não ia lembrar. Meu parâmetro, se você vai começar a fazer flashcards a partir de simulado ou de questões, pra você não ter um monte e acabar se perdendo na revisão, testa isso, que funcionou muito pra mim. Tudo eu pensava assim, nossa, esse conteúdo aqui errei. Será que eu vou lembrar? Eu entendi agora a resposta. Será que eu vou lembrar? Eu acho que vou lembrar. Então, ok. Não vou fazer um flashcard disso. Ah, eu não vou lembrar. Então, eu vou fazer um flashcard disso. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou deixar várias coisas que eu achei que eu ia lembrar e vou errar. De novo. Quando você errar de novo, você já sabe que é a segunda vez que você tá errando. Logo, é uma obrigação você fazer um flashcard daquilo, sabe? Então, assim, você acaba filtrando melhor, não fica com um monte e os flashcards acabam sendo realmente úteis na sua rotina, tá? Essa é a forma que eu usei os flashcards na minha rotina, porque eu tinha ali agosto, então, agosto, setembro, outubro, e o novembro era o Enem. Então, de 3 meses e meio, mais ou menos, que eu comecei a aplicar esse método de revisão, e, nossa, meus acertos foi um ponto, na verdade, que meus acertos começaram a subir, de 130 e poucos nos simulados para 150, 160 acertos nos simulados, e é real, tá? Eu tenho a planilha, depois, se ninguém não acreditar, eu posso colocar aqui para vocês, mas, assim, real foi o que aconteceu com meus acertos, porque eu conseguia pegar muito mais rápido. Outro benefício dos flashcards, eu colocava, ó, essa pulseira, eu fechava assim, tá? Pra ficar mais prático, porque eu não achei um elástico. E daí eu levava em qualquer lugar. Aí eu tinha que visitar alguém, eu sabia que ia acabar ficando muito tempo lá, ou eu tinha que ir no banco fazer alguma coisa, porque eu tava trabalhando, né, gente? Então, ou mesmo no trabalho, eu tinha coisa pra fazer e eu não conseguia garantir que eu ia voltar para casa e ter forças para estudar, e eu também queria aproveitar meu tempo, lá queria ter algum tempo vago. Então eu levava os flashcards e colocava esse dia como um dia de revisão. Como meus flashcards eram poucos, né, tipo, comparado com o Anki, eu conseguia revisar uma vez na semana. Uma vez na semana eu pegava, parava ali 1 hora e meia e via um por um, tá? E assim, eles sempre iam adicionando, mas isso aqui foram 3 meses, como eu falei, então é pouco. Agora, se você vai começar a fazer flashcards agora, você vai ter muitos flashcards ao longo do ano, mesmo que você use a seleção que eu falei de fazer sempre aquele assunto que você acha que você não vai lembrar ou que você já errou mais de uma vez esse ano, né? Mesmo que você use isso, pode acabar sendo assim, tendo muitos flashcards. Aí, nesse caso, eu colocaria uma revisão diária picadinho, sabe? Tem muitas maneiras de você usar flashcards. Se você for fazer em fichas pautadas, é mais fácil, porque você separa, você vê metade hoje, metade amanhã. Agora, se você fazer o Anki, que é um aplicativo gratuito, né, que te permite fazer os flashcards com imagens, com som, com áudio, com o jeito que você quiser, né? Se você não usou o Anki ainda, vamos explorar um pouco disso. E assim, você leva mais fácil do que levar esse materialzinho todo gordinho, né? Na bolsa, você leva só seu celular, que você já leva, e você consegue usar o Anki.
certo? Então, o Anki, ele permite que você faça revisões diárias. Então, se você começa a fazer seus flashcards agora, vai ter pouco. E diariamente você vê aos pouquinhos. Ah, eu vou ver 3 vezes na semana. Ah, eu vou ver todo final de semana. Não importa, o importante é que você vai colocando, adicionando. Quanto mais você tiver, mais você vai aumentando a sua revisão, porque mais coisas você já viu também, então menos coisas você tem para estudar, então você consegue ter mais esse tempo para revisão, já começa desde agora. Como eu disse, eu recomendo muito, se você vai fazer os flashcards do zero, fazer a partir de erros de simulados, porque aí você, mesmo conteúdo que você não estudou ainda, por exemplo, é o exemplo que eu sempre dou. Digamos que você erra uma questão que falava de mimetismo e você não sabe o que significa e você quer garantir que você vai lembrar, vai estar na sua revisão. Então eu fazia um flashcard bem assim. O que é mimetismo? E embaixo, mimetismo é uma forma de, eu acho que é relação ecológica, que igual a cobra coral, né? Que ela tem a mesma forma de corpo, mas não oferece o mesmo perigo. Então, assim, tá escrito ali do outro lado, simples, fácil, rápido, não precisei estudar toda a ecologia para isso, é só aquele conceito. E quando eu for chegar na ecologia, eu vou ter lembrado. Então vai ser menos uma coisa para me aprender naquele momento, porque eu já aprendi no meu simulado. Então eu tiro o máximo proveito do meu simulado. Essa é a maneira, assim, que se você vai fazer, vai começar agora, eu começaria fazendo, e aos poucos, conforme você vai aumentando seu volume de simulado, você vai encaixando mais e mais na sua rotina. Mas assim, como eu disse, várias maneiras você tem de incluir na sua rotina. Eu não quero fazer flashcard, Cláudia. Eu não quero gastar meu tempo, tenho pouco tempo, eu já trabalho, eu não posso ficar fazendo fichas pautadas, ou mesmo pouco tempo que eu tenho 2 horas para fazer o simulado, eu faço o máximo de questões, já corrijo, e eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outra coisa, às vezes eu tenho que corrigir no outro dia porque não dá tempo. Então, lembra que eu falei, voltar a falar do Caio e a gente fez uma parceria, a gente criou o Anquivest, que incluiu todos os meus flashcards, mais os flashcards dele, dando em torno de 7.000 flashcards dentro desse pacote, desse combo. Também tem combo só natureza, só humanas, tá? Só dia 1, só dia 2, vai do gosto da pessoa e o que ela pretende incluir. E daí, nesse caso, digamos assim, eu adquiri flashcards prontos, tá? Tem outras pessoas que também vendem flashcards na internet e eu quero usar deles. Eu não quero fazer os meus nesse primeiro momento. Eu quero já começar a entender melhor como funcionam os flashcards, como que eu posso incluir na rotina. A gente também tem um planejamento lá, como você pode incluir, fala um pouco mais de Anki, bem junto, tá? Mas assim, eu quero começar com flashcards prontos. Eu lembro que na época eu não queria fazer, porque eu tinha que trabalhar, e daí eu pensei, nossa, esse flashcard é muito bom, será que eu consigo comprar alguns em que eu consiga adicionar na minha rotina enquanto eu estiver trabalhando, assim, tiver uma vaguinha, um espacinho de tempo, eu consigo incluir na minha rotina, passando rapidinho ali, porque é menor que questão, né, só um conceito, aí você pensa sobre a resposta e você vai ver se a resposta tá certa. Então, é como se fosse uma questão dissertativa, super rápida, sabe? Um estudo muito ativo mesmo. Flashcard, a maior vantagem é esse estudo ativo que ele te oferece, tá? Então, eu achei em dólar muito caro, nada acessível. Então, a nossa ideia com o Anquivest é justamente tornar esse material muito mais acessível, tá? Então, assim, eu peguei flashcards assim já prontos. Como que eu vou adicionar na minha rotina? Bom, várias maneiras. Como eu disse, o Anki, ele planeja para você. Ou eu tenho ali espaço, eu vou deixar todo dia meia hora para mim estudar flashcards, porque eu acredito que se eu manter a constância, fica mais rentável. Então eu vou pegar ali meia hora e vou estudar 5 flashcards de cada matéria, rapidinho. Pode ter também. E o Anki vai te programando, vai programando essa revisão para você. Ah, não. Eu posso fazer uma outra maneira também, por exemplo, lá a gente etiquetou os flashcards com etiquetas de conteúdo, por exemplo, História do Brasil. Estou estudando História do Brasil agora, Brasil e Império, mais detalhado ainda. Estou estudando Literatura Barroco, então mais específico. Aí, se você tem esses flashcards já prontos, o que você pode fazer? Estudo o meu conteúdo base, faço as minhas questões, e daí eu vou lá e já reviso esses flashcards, ver se tem algum detalhe extra que não foi abordado, porque nem toda aula, nem todo material é 100% completo. Sempre tem mais coisa pra gente aprender. Só que tem cursinhos que aprofundam mais, outros que aprofundam menos, né? E como a gente faz com base nos nossos erros e questões, as questões, a gente vai ter um nível de aprofundamento das questões, certo? Então, aí eu vou lá e vou revisar esses cards de barroco. E lá, inclusive, dentro lá com esses cards desse assunto específico, vão ter questões sobre barroco, para mim revisar também com gabarito completamente respondido lá bonitinho. Então, assim, aí você faz essa revisão por matéria que você está estudando naquele dia. É uma opção. Ou não, eu posso também
programar. Essa semana eu estudei barroco em literatura. Semana que vem eu vou estudar arcadismo. Então, na semana que vem, os flashcards que eu vou ver logo após estudar arcadismo vão ser do barroco, para ver que quanto que eu lembro dele, sabe? Então você pode fazer também esse manejo. Isso que eu gosto de flashcards. Ele permite que você estude da maneira que você quiser, aonde você quiser. Mesmo quando você escolhe fazer em papel, porque você não gosta da tecnologia, você não quer usar o Anki, você ainda consegue revisar rapidinho. É claro, flashcard bom é aquele flashcard que te traz uma informação útil, que é rápido de você responder, você não gasta nem um minuto nele, né? Para gastar muito pouco nele. E você consegue fazê-lo, se você for escolher por fazê-lo, né? É sempre bom fazer com um baralho com erros de simulados, que são erros específicos seus. São rápidos de fazer. São aquele flashcard que eu falei, são diretos. Tem um flashcard mais direto do que esse, que tá quase nada escrito, olha. Tem quase nada escrito, mas é muito bom porque garantiu que eu nunca mais errasse esse tipo de conceito, sabe? Então, assim, eu fui colocando, ó, por exemplo, esse flashcard aqui, eu tava sem a caneta no dia que eu fiz. Aí aqui eu coloquei qual é a característica da onda sonora, ó, de lápis que eu fiz ainda, está relacionada com o timbre, com a altura, com a intensidade, volume, que é agudo, grave, baixos e altos. Eu coloquei isso aqui. Por quê? Porque tem sempre questão do Enem que fala o timbre se relaciona com o quê? A amplitude se relaciona com o quê? E confunde a gente, né? Porque a gente tá acostumado. Volume não é a mesma coisa que frequência. Por exemplo, um alto volume tem uma alta frequência. Não é. E a gente vai até entendendo isso, né? Então eu colocava aqui, ó, bem simplesinho do outro lado. Primeiro, o timbre tá relacionado com o formato da onda do instrumento. A altura está relacionada com a frequência. A intensidade, ou seja, o volume está relacionado com a amplitude. E se ele é agudo, se ele é grave, se ele é baixo, está relacionado com a frequência também. Então, assim, são flashcards simples, são coisas que fizeram total diferença, sabe? Mesmo o Anki que permite você colocar imagens mais bonitinhas, mais coloridas, sabe? Fazer cards mais variados jeitos possível, omitindo palavra, omitindo conceito, omitindo fórmula, sabe? Ligando os pontos, permite que você faça várias coisas nesse sentido. A ideia é que seja coisas rápidas de fazer, rápidas de estudar, de incluir na sua rotina em pouco tempo, seja diariamente, seja semanalmente, e rápido de você fazê-lo também, tá? Então, assim, eu recomendo muito. Se você já tem uma experiência com flashcard e você não gostou, deixa aqui nos comentários, fala pra mim o que você não gostou, pra mim tentar te ajudar a enxergar isso de uma forma diferente, porque, como eu falei, eu comecei esse vídeo com exemplos de pessoas pra te ajudar a te motivar. Olha só, funcionou pra essas pessoas e com certeza tem muito mais exemplos, tá? Senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo, esse vídeo já ficou longo. Então, assim, eu já deixei esses exemplos específicos separados, porque são exemplos que deu muito certo dentro, assim, ó, no meu círculo, na minha realidade, inclusive comigo, sabe? E assim, se eu ainda não te convenci, se você acha que flashcard não é pra você, deixa nos comentários, vamos tentar mudar sua opinião, ou mesmo ouvir a sua opinião, né? Por que será que não funcionou pra você? Não é todo mundo que se adapta. Às vezes a pessoa esquece de voltar, de revisar. Deixa um alarme nesse caso, deixa sempre um lembrete diário. Revisão com flashcard. Ou coloca num horário fixo. Toda vez, antes do almoço, eu vou revisar 30 flashcards. Todo dia, depois do almoço, eu vou revisar 20 flashcards, sabe? Nesse sentido, que nem eu falei, no início, se você começa a fazer seus flashcards, você não vai ter muitos. Então você não vai pesar e você vai criando um fluxo contínuo. Ah, não, eu não tenho tempo para fazer esse flashcard, já quero começar revisando agora. Temos minha opção de flashcard do Anki-Vest, tá? Com certeza você vai achar outras opções na internet. Assim, escolhe o que for melhor para você, mas explora esse método de estudo. Se vocês tiverem outras dúvidas, mais coisas para falar, com certeza tem muita coisa sobre esse assunto ainda. Eu tentei ser rápida, para tentar convencer, te ajudar a questionar, a pensar sobre isso. Se você ainda tem bastante dúvidas, se surgir mais, eu volto aqui, falo mais sobre flashcards, como incluir, deixo mais detalhado, tá? A ideia aqui é tentar te motivar, te instigar a procurar como que esse material funciona, como que eu posso incluir, eu só tô falando aqui também, né? Mas testar, sabe? Testa, vê se funciona. Se não funcionar, traz aqui também, tá? No próximo vídeo, lembra que no último vídeo eu falei sobre 3 assuntos importantes, que era a base, flashcards e simulados. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho mais com vocês desse detalhe de base, como analisar se a sua base tá boa e como partir disso pra melhorar,
sabe? Aquele ponto que você já analisou, como eu faço isso pra melhorar. Que nem eu falei, os vídeos aqui no canal vão ser sempre uma sequência tentando te ajudar, assim, progressivamente. E a ideia de eu estar trazendo os flashcards já é pra tá te ajudando nesse ponto, tá? Então, beijo vocês no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, coloca nos comentários o que você achou, se ficou confuso, se você quer saber um pouco mais, eu trago mais vídeos sobre isso aqui no canal, tá? E te espero no próximo vídeo.